Lucas, capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho.
e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas
e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas, capítulo 7. Encontramos agora o Espírito do Senhor agindo no coração do gentio. E esse coração demonstrou possuir mais fé do que muitos dentre os filhos de Israel. Humilde de coração e amando o povo por amor de Deus, amando o povo de Deus, assim educado nos seus afetos, muito acima da miséria espiritual e temporal do povo, o centurião sabe ver em Jesus alguém que comandava em tudo, como ele próprio comandava os seus soldados e os seus servos. Não sabia nada do Messias, mas reconhecia em Jesus o poder de Deus. Já vimos que isso é precisamente o assunto que o Espírito Santo tem em vista no Evangelho que agora estudamos. Não eram ideias, era a fé. E nem mesmo em Israel havia uma fé como aquela. Em seguida, versos 11 a 17, o Senhor age com um poder que deve ser a origem de tudo o que é novo para o homem. Ele ressuscita um morto. Era algo de extraordinário. Era sair do seio dos preceitos exarados na lei. O Senhor tem compaixão do homem nas suas aflições e misérias. A morte pesava sobre ele, e o Senhor livra-o dela. Aqui não há somente a purificação de um israelita leproso, ou o perdão e a cura de crentes de entre o povo. Aqui o Senhor restitui a vida àquele que a tinha perdido. Israel irá, sem dúvida, beneficiar disso, mas é o poder essencial ao cumprimento dessa obra que faz novas todas as coisas por toda a parte onde ele opera. A mudança de que falamos, e da qual estes dois exemplos são impressionantes ilustrações, é verificada nos raciocínios que encontramos aqui nas relações entre Cristo e João Batista. Este, tendo ouvido falar dos milagres de Jesus, envia os seus discípulos para ouvirem, da sua própria boca, qual era o caráter daquele que os fazia. Por essa altura, João já estava na prisão e certamente diria consigo próprio que o Messias, exercendo seu poder, o libertaria das suas amarras. Jesus era, com efeito, o Messias, ou João devia esperar outro? João tinha bastante fé para confiar na resposta daquele que fazia tais milagres. Todavia, encerrado, como estava, na prisão, o seu espírito carecia de algo mais positivo. E esta circunstância, vinda da parte de Deus, dá lugar a uma explicação relativa às posições respectivas de João e de Jesus. O Senhor não recebe aqui, como em qualquer outro lugar, testemunho de João, mas João deve receber Cristo segundo o testemunho que Jesus dá de si próprio. É isso quanto ao ter tomado uma posição que era escândalo para aqueles que julgavam segundo ideias judaicas e carnais, posição que tornava necessária uma fé robusta, fundada em testemunho divino.
Por conseguinte, o Senhor rodeava-se daqueles a quem uma mudança moral tornava capazes de apreciarem esse testemunho. Em resposta à mensagem de João, o Senhor opera milagres que demonstrem o poder de Deus presente em graça e em serviço, exercendo-se em favor dos pobres. E declara feliz todo aquele que não se escandalizar da posição humilde que ele tomou para cumprir essa missão. Mas, se não recebe testemunho de João, Jesus dá testemunho a João. João tinha, e com razão, atraído a atenção do povo. Ele era mais do que um profeta, preparando o caminho do Senhor. Mas, apesar disso, e embora preparando o caminho, a imensa e completa mudança que devia operar-se não estava ainda realizada. Esse ministério, pela sua própria natureza, colocava João fora do efeito dessa mudança. Ele apenas ia adiante para anunciar aquele que devia operar e cuja presença introduziria o poder da nova ordem de coisas sobre a terra. O mais pequeno, pois, no reino de Deus era maior do que João. Verso 28. O povo, que tinha recebido com humildade a palavra enviada por intermédio de João Batista, dava testemunho no seu coração aos caminhos e à sabedoria de Deus. Mas aqueles que se apoiavam neles próprios rejeitavam os planos de Deus, que se cumpriam em Cristo. A este respeito, versos 31 e seguintes, o Senhor manifesta claramente o estado de espírito destes últimos. Rejeitavam de igual modo as advertências e a graça de Deus. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, isto é, os filhos da sabedoria. Aqueles em quem a sabedoria de Deus operava, reconheciam-na e glorificavam-na nos seus caminhos. Versos 32 a 35. Esta é a história da recepção feita tanto a João como a Jesus. A sabedoria do homem denunciava os caminhos de Deus. A justa severidade dos testemunhos de Deus contra o mal e contra o estado espiritual do seu povo era considerada pelo homem como sendo a influência de um demônio. A perfeição da graça que descia do alto até os infelizes pecadores e se apresentava a eles onde quer que eles estivessem, era o mesmo que atolar-se no pecado, tomando-se conhecido como um associado entre pecadores. A própria justiça do homem não podia suportá-la. Assim, a sabedoria de Deus só seria reconhecida por aqueles que fossem ensinados por ela própria. Os caminhos de Deus, até para o mais miserável dos pecadores, e os seus efeitos, colocados em contraste com o espírito farisaico, são manifestados na história da pecadora que entra na casa do fariseu, versos 36 a 50. Esta narrativa mostra um perdão, não em relação com o governo de Deus sobre a terra, um favor ao seu povo, governo ao qual se ligava a cura de um israelita, sob a disciplina de Deus, mas um perdão absoluto, implicando em si mesmo a paz da alma, concedido à mais miserável das pecadoras. Não se trata apenas de um profeta, o que a própria justiça do fariseu não tinha olhos para ver, mas trata-se de uma alma que ama a Deus, porque Deus é amor. Trata-se do que ela apreendeu a respeito dos seus próprios pecados, embora não conhecendo ainda o perdão, e por meio deles vendo a Jesus. É a graça plena em ação. Nada de mais impressionante do que a maneira como o Senhor revela a presença das qualidades que agora tornam essa mulher realmente excelente. Qualidades que, da parte da mulher e pela fé, se ligavam à percepção da sua pessoa.
Havia nela a inteligência divina da pessoa de Cristo, não arrazoada como doutrina, mas provada pelos seus efeitos no seu coração, sentimento profundo do seu próprio pecado, humildade, união mística ao que era bom, dedicação àquele que o era. Tudo nela mostrava um coração onde reinavam sentimentos próprios de quem está bem com Deus, decorrendo esses sentimentos da sua presença no coração, porque ele ali se fizera conhecer. Não é a altura de meditarmos neste ponto, mas é importante notarmos o que tem um grande valor moral quando foi revelado o que significa um perdão gratuito e qual é o efeito prático da graça que se exerce da parte de Deus, quando ela é recebida no coração. Os afetos que respondem a esta graça, afetos que só essa graça poderia produzir, são em relação à própria graça e como um sentimento que ela produz a respeito do pecado. Dão a consciência profunda do pecado, mas em relação com a bondade de Deus. Esses dois sentimentos desenvolvem-se em mútua proporção. A coisa nova, a única graça soberana, pode produzir essas qualidades que respondem à natureza de Deus, natureza de que o coração tem apreendido o verdadeiro caráter e com o qual está em comunhão, julgando o pecado, como este, o mérito é em presença de Deus. Mas note-se, em primeiro lugar, que isto se relaciona com o conhecimento do próprio Cristo, que é a manifestação desse caráter, a verdadeira fonte de graça dos sentimentos desse quebrado coração, e em segundo lugar, que o conhecimento do perdão dos pecados vem depois do discernimento da pessoa do próprio Senhor Jesus. Para melhor se compreender a expressão do verso 47, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, convém distinguir entre a graça revelada na pessoa de Jesus e o perdão que ele anunciava àqueles que tinham sido tocados por essa mesma graça. O Senhor podia comunicar esse perdão e revela-o à pobre mulher. Mas era justamente isso que ela tinha visto no próprio Senhor Jesus, o que ele era para os pecadores, tais como ela própria, que, pela graça, tinha enternecido seu coração e produzido esse amor. Ela agora só pensa nele. De tal maneira ele tomou posse do seu coração que dali excluiu todas as outras influências. Tendo sabido que Jesus estava ali, ela entra em casa do orgulhoso fariseu, sem se preocupar com outra coisa que não fosse o fato de Jesus estar ali. A presença de Jesus resolvia todas as dificuldades ou impedia-as de se erguerem. Ela via e compreendia o que Jesus era para os pecadores, que recursos encontrava nele o mais infeliz e o mais infamado dos homens. Sentia os seus pecados como os faz sentir essa perfeita graça que, abrindo o coração, ganha a confiança. E ele ama muito a Jesus. A graça que estava em Cristo tinha produzido o seu efeito. Esta mulher amava Jesus por causa do grande amor de Deus. É por isso que o Senhor diz: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E não foi senão por isso que o amor daquela mulher foi meritório, mas Deus revelava assim esse glorioso feito. Os pecados daquele cujo coração se voltava inteiramente para Deus eram plenamente perdoados, por muito numerosos e abomináveis que eles fossem. Há muitas almas voltadas para Deus, que amam a Jesus, mas não sabem que os seus pecados estão inteiramente perdoados.
Jesus fala aqui magistralmente sobre o caso dessas almas e com autoridade as manda em paz. E uma revelação ou uma resposta dada às necessidades e aos afetos produzidos no coração pela graça, quando ele se apresenta rendido e arrependido pela revelação dessa graça na pessoa de Cristo. Se Deus se manifesta neste mundo e com um tal amor, deve pôr de lado no seu coração qualquer outra consideração. E sem que ela disso se aperceba, esta pobre mulher é a única que, nessa circunstância, age de acordo com as conveniências. Ela apreciava todo o valor daquele que estava lá, Deus Salvador. Estando ele presente, quem importava Simão e a sua casa? A presença de Jesus fazia esquecer tudo o mais. Lembremo-nos disto. O começo da queda do homem foi a sua falta de confiança em Deus. Falta essa proveniente da insinuação enganadora de Satanás, afirmando que Deus lhe tinha recusado o que podia tornar o homem semelhante a Deus. Agora, perdida a confiança em Deus, o homem procura felicidade na realização da sua própria vontade. E as cobiças, as transgressões e o pecado são disso as mais imediatas consequências. Cristo é Deus no seu amor infinito, reconquistando a confiança do coração do homem. A culpabilidade tirada e o poder de viver para Deus são outra coisa, e encontram-se nos seus respectivos lugares, do mesmo modo que o perdão se encontra no seu lugar aqui. Mas foi pela graça que a pobre mulher sentiu que havia, pelo menos, um coração no qual ela podia pôr a sua confiança, e que era o coração de Jesus. Deus é luz e Deus é amor. São dois nomes essenciais de Deus e encontramo-los em ligação com todas as verdadeiras conversões. Estes dois atributos de Deus encontram-se na cruz. O pecado é ali levado em plena luz, mas é uma luz que mostra perfeitamente o amor. Assim, no coração a luz revela o pecado, isto é, Deus revela-o como luz, mas a luz está ali por perfeito amor. O Deus que mostra os pecados está ali em perfeito amor para o fazer. E assim era Cristo neste mundo. Revelando-se, devia ser luz e amor. Cristo era amor neste mundo, mas era também a sua luz. E assim é para os corações, luz e amor. O amor, pela graça, gera a confiança, e assim a luz é aceita com alegria. Confiando-se a esse amor, vendo-se inteiramente na luz, o coração humano encontra o coração de Deus. Assim foi com esta pobre mulher. É ali que o coração do homem e o coração de Deus se encontram, e é só lá que se podem encontrar. O fariseu não possuía essas coisas. Encontrava-se numa obscuridade profunda, sem amor e sem luz. Deus, manifestado em carne, estava na sua casa e ele não o via. Contentava-se com afirmar que Jesus não era um profeta. Que cena maravilhosa esta, ao contemplarmos aqueles três corações, o do homem assentando sobre uma falsa justiça humana, o de Deus e o da pobre pecadora reencontrando-se em perfeita comunhão. Quem era então o filho da sabedoria? Porque a narração, no seu conjunto, não é senão um comentário desta expressão. E note-se que, se Cristo sofreu os desprezos sem nada dizer, não ficava, porém, insensível à negligência que lhe tinha recusado as atenções mais elementares. Para Simão,
Jesus não era senão um pobre pregador, de quem ele julgava as pretensões, e nem sequer o tomava por um profeta. Mas para a pobre mulher, ele era Deus em amor, pondo seu coração em uníssono com o dela, quanto aos seus pecados e quanto a ela própria, porque ela tinha posto toda a sua confiança no amor do Senhor. Note-se de igual modo que é chegando-nos estreitamente a Jesus que encontramos a verdadeira luz. Aqui, quanto a uma revelação proveitosa do Evangelho, no caso de Maria de Magdala, Maria Madalena, quanto aos privilégios mais elevados dos santos. É o próprio Senhor Jesus, a sua pessoa, a sua graça que atraem a mulher e produzem aquele efeito moral sobre o seu coração. Ela vai em paz, quando compreende toda a extensão da graça que lhe é concedida no perdão que Jesus pronunciou. E esse mesmo perdão tem a sua força em tudo aquilo que Jesus era para esta alma. Se ele perdoava, ela ficava contente, sem mesmo disso se aperceber. E a causa do seu contentamento era a revelação de Deus ao seu coração, e não a aprovação dela mesma, nem o julgamento que outros pudessem formar acerca da mudança nela operada. Deus estava de tal modo manifestado a esta mulher, e a graça, personificada em Jesus, tinha de tal modo tomado posse do seu coração, que a sua aprovação em graça e o seu perdão a exaltavam acima de tudo mais. Se ele estava contente, ela também o estava. Tinha tudo aquilo de que carecia e que ambicionava, porque tinha Jesus. A graça encontra sua alegria ao abençoar, e a alma que se afeiçoa a Jesus fica contente com a bênção que essa afeição lhe traz. É deveras impressionante a firmeza com que a graça quer ser ela própria, não receando enfrentar o julgamento do homem que a despreza. Toma, sem a menor hesitação, a defesa do pobre pecador que ela tocou. O julgamento do homem não prova senão isto: o homem não conhece nem aprecia Deus na mais perfeita manifestação da sua natureza. Para o homem insensato, para o fariseu, Jesus não passa de um pobre pregador que se engana, julgando-se profeta, e a quem nem sequer vale a pena dar um pouco de água para lavar os pés. Mas para o crente, ele é perfeito e divino, como divino é o seu amor. A fé em Cristo traz ao crente perfeita paz de espírito, para paz que excede todo o entendimento. Para o homem, os frutos dessa fé ainda não estão patentes, mas já o estão para Deus. E aquele que ama a Jesus não se ocupa mais de si próprio, nem dos seus frutos, exceto dos maus, para os julgar. Mas ocupa-se daquele que, quando ainda éramos pecadores, foi para o nosso coração o testemunho da graça. Eis, pois, a coisa nova, a graça, e de igual modo os seus frutos, na sua perfeição máxima. O coração de Deus manifestado em graça, e o coração do homem, um pecador, a isso respondendo pela graça, tendo apreendido a perfeita manifestação dessa graça em Cristo, ou antes, tendo sido apreendido por ela. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.